Hoje eu quero falar sobre uma coisa que tem me preocupado muito. Nós vivemos em uma geração que fala tanto sobre liberdade, mas eu nunca vi tantas pessoas presas a opiniões dos outros. As pessoas dizem que querem ser elas mesmas, mas passam o dia inteiro tentando se encaixar. Se vestem para serem aceitas, falam para serem aceitas, pensam para serem aceitas o tempo todo. Até as suas opiniões, muitas vezes, não são nem delas. São opiniões emprestadas. E isso é algo que me preocupa principalmente quando eu olho para os jovens, sabe? Porque existe uma diferença muito grande entre aprender coisas novas e perder a própria identidade. Uma pessoa madura, ela consegue ouvir ideias diferentes sem abandonar os seus princípios, sabe? Mas muitas pessoas hoje confundem evolução com abandonar tudo aquilo que acreditavam. Na psicologia, a gente fala muito sobre pertencimento. O ser humano tem necessidade de pertencer. Nós queremos fazer parte de um grupo, queremos ser aceitos, queremos sentir que não estamos sozinhos, sabe? Isso é natural. O problema começa quando a necessidade de pertencimento fica maior do que a necessidade de verdade. Esse é o grande problema. Quando a pessoa passa a acreditar em algo apenas porque todos ao redor acreditam, quando ela começa a defender ideias, não porque estudou profundamente, mas porque quer aprovação. E isso acontece o tempo inteiro. O tempo todo. Acontece nas amizades, acontece no trabalho, acontece nas redes sociais, acontece nas universidades, acontece até mesmo dentro de algumas igrejas. As pessoas têm medo de pensar, porque pensar exige coragem. Pensar exige questionar. Pensar exige correr o risco de ficar sozinho. E muita gente prefere a companhia da multidão ao desconforto de sustentar suas próprias convicções. Mas a história, ela mostra uma coisa interessante, sabe? As maiores transformações do mundo nunca começaram com a maioria. Já parou para pensar nisso? Quase sempre começa com apenas pessoas que tiveram a coragem de pertencer firmes quando todos pensavam diferentes. E é por isso que eu digo que ensinar nossos filhos a pensar é mais importante do que ensinar nossos filhos a repetir. Eu não quero que um filho meu concorde comigo em tudo. Eu não quero isso. Mas eu quero que ele saiba por que acreditar naquilo que acredita.
Eu quero que ele tenha argumentos. Eu quero que ele tenha discernimento, sabe? Eu quero que ele tenha capacidade de ouvir os dois lados. Porque hoje existe uma crise de identidade. As pessoas sabem quem os influenciadores são. Sabem quais são as tendências. Sabem quais são as modas. Mas não sabem responder uma simples pergunta. Pergunta simples. Quem sou eu? O que realmente eu acredito? Quem são os meus valores? Quais são os meus valores? O que eu jamais negociaria? Quando você responde essas perguntas, quando você não responde essas perguntas, alguém responde por você. E é aí que mora o perigo. Porque quem não sabe quem é, acaba sendo moldado por qualquer vento de opinião. Nós vemos que a internet, hoje, ela muda de assunto toda semana. Toda semana. Uma semana, todo mundo defende uma coisa. Na outra semana, todo mundo defende outra. E quem não possui uma base sólida vai sendo levado, sabe, junto. A Bíblia, ela fala algo muito interessante. Em Efésios 4. Paulo alerta para que não sejamos como crianças levados por todo vento de doutrina. Olha como isso continua atual. Todo vento, toda tendência, toda moda, toda ideologia, toda narrativa. Quem não tem raiz, vai junto. E é por isso que eu acredito que o maior investimento que podemos fazer não é apenas na educação acadêmica, é no caráter. Sabe? É nos valores. É na construção da identidade. Porque, meu amigo, minha amiga, conhecimento sem caráter pode ser perigoso. Inteligência sem sabedoria pode destruir vidas. E um sucesso sem propósito gera vazio. Talvez por isso existem tantas pessoas aparentemente bem-sucedidas e profundamente infelizes. Elas conquistam tudo, menos a si mesmas. Ganharam dinheiros, ganharam seguidores, ganharam reconhecimentos, mas perderam o quê? A própria essência. E eu acredito que uma das maiores tragédias da vida é justamente essa. Você passar anos tentando ser quem os outros querem e nunca descobrir quem Deus te criou para ser. Por isso eu deixo aqui uma pergunta. Se amanhã todas as redes sociais desaparecessem,
Se ninguém pudesse te elogiar, se ninguém pudesse te criticar, se ninguém pudesse te aprovar, você ainda saberia quem é? Você ainda saberia quem é? Porque identidade de verdade não depende de plateia. Identidade de verdade permanece mesmo quando ninguém está olhando. E quando uma pessoa descobre quem ela é, ela para de correr atrás de aprovação do mundo, sabe? Ela passa a viver com propósito, ela passa a viver com paz, com firmeza. E isso, meus amigos, e isso vale mais do que qualquer aplauso. Porque quem sabe quem é não precisa de multidão para confirmar o seu valor. Essa é a verdade. Essa é a verdadeira liberdade. E se você gostou desse vídeo, fique comigo, se inscreva no canal para ter mais vídeos como esse. Eu espero que vocês reflitam sobre tudo o que eu disse e comentem o que vocês acham, se concordam ou discordam. E é isso, gente. Beijo.